Começando mais um Granja Newscast aqui direto do estúdio 21 Podcast. Agradecer o Conrado aí por estar dirigindo mais um programa. E hoje aqui ao meu lado eu tenho a honra de ter o Manuel Lopes, escritor, né? Carlos Nascimento e o Gaia. Obrigado a vocês por estar aqui. Vamos estar falando do Semucan, do parque, né? As eleições que teve, né? Legal. Uma honra tê-los vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado. Nós aqui agradecemos, viu, Rodrigo? Parabéns aí pelo seu veículo de comunicação. Bom dia a todos. Estamos aqui batendo um papinho, um pouco de fofoca também. Não, né? Isso eu quero, viu? Isso eu quero, saber de tudo do Semucan. Legal. E... Carlos, você... Quanto tempo? Você também mora bastante tempo aqui na Granja. Então, você, o Gaia, né? Eu tenho uma relação com o Semucan de vida, né? Porque eu nasci na Granja e tenho 62 anos, não parece, mas eu tenho. E o parque fez agora 57, né? Então, a minha geração, o pessoal que nasceu na Granja, a gente tem uma relação emocional. A gente foi lá com 10, 12, 13 anos de vida, né? Nossos pais nos levavam no Semucan. E aí a gente cresceu, né? E depois, há uns 15 anos atrás, eu entrei no movimento bike, conheci o Gaia, conheci o Nelson Basf, o Robson, né? E me envolvi com o movimento bike. E o Semucan tem uma ligação muito grande com o movimento bike e estava sendo criada, depois o Gaia fala um pouco mais, a Associação dos Amigos do Parque Semucan. E eu entrei na segunda gestão. A primeira gestão fez um bom trabalho e a gente foi lá para votar no presidente. O Nelson Basf convidou, vamos lá, a gente precisa votar no... E eu fui para votar. No dia da eleição, na chapa, precisava de um secretário. Eu dei meu nome e virei primeiro secretário da segunda turma, né? Segunda gestão. E depois, uns 4 anos depois, eu dei meu nome para conselheiro. O Gaia foi um dos primeiros conselheiros. Você foi o primeiro, não foi? Desse século, eu fui o primeiro. E eu fui o segundo, assim, no segundo mandato, e hoje a gente é ligado ao Semucan, com cargo ou sem cargo, né, Gaia? Isso. O carinho que a gente dá no Semucan. Eu acho que às vezes saber a história, como que começou o Semucan? O Manuel está fazendo um livro, né, Manuel? Essa pergunta que comecei a desenvolver o livro por causa dessa pergunta aqui. Porque então estamos bem... Que todo mundo sabe do Semucan, tem a sua história. Mas é aqui, uma historinha ali, outra aqui, aqui. Eu falei, nossa, gente, onde é que está escrito tudo isso? Não está escrito em lugar nenhum. Cada um tem a sua história com o Semucan. Aí eu pensei o seguinte... Por que não, né? Montar ou escrever uma história do Semucan, a história do Semucan antes de ser Semucan, durante o Semucan e o que a gente quer que o Semucan seja nos próximos anos, né? Então é exatamente essa pergunta que você fez que me motivou a escrever sobre o Semucan, porque acima de tudo o Semucan é um gesto de amor e gratidão, né, que as pessoas que convivem ali dentro têm com o parque, né, com a biodiversidade, com tudo aquilo que o parque desenvolve para a gente poder usar, né. É um parque diferente de todos os parques que eu já conheci, não foi só dentro do país, que é muito interessante, é uma coisa única esse parque Semucan. E como vizinho, eu falei, nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bonito. Eu sou usuário do parque há quase 10 anos que moro aqui na Granja e aquilo já está fazendo parte de mim e a gente tem vários projetos. E esse livro, que está ainda em boneco, vai sair dentro de 1 ou 2 meses aí. Eu estou reunindo dados, sabe? Porque é muito interessante montar. A primeira vez que eu escrevo dessa forma, sabe? De historiar assim, essa possibilidade de escrever sobre alguém, sobre, né, o parque, né? E a gente vai tirando. Meu ouvido está ali, só ouvindo coisas aqui, coisas que a gente ouve também não vai publicar, por questões até de ética, e aí, mas vai ser o tom que eu quero dar para esse livro é exatamente isso, que aquilo seja uma coisa carinhosa, assim, de agradecer o parque por estar com a gente até hoje, nesse momento, tá? Essa é a intenção dele. Porque o Semucan é Centro Municipal de Campismo, né? Começou com... É muito interessante, o Gaia conhece bem. Deixa eu só falar uma coisa. Outro dia eu conversando com uma pessoa, ela falou, eu morei no Semucan. Eu falei, como você morou no Semucan?
O Semucan, não, tinha funcionários, como tem hoje, até hoje. E dentro do Semucan, quem pedala lá, você passa, tinha umas casas, assim, casa do caseiro. E esse caseiro tinha esposa e filho, entendeu? Por um período pequeno, de 1 ano, 2 anos, um caseiro morava no Semucan junto com a sua família. Então eu conheço um cara na Granja, eu morei. E outro dia, numa reunião, Gaia, tinha uma moça também. Eu morei aqui também, meu pai. Então tem muita Era muito história. comum, né? As praças públicas, né? Ter os seus funcionários morando no local. Isso. Assim foi lá no DAI também, em outros lugares, e que ultimamente já não acontece mais. Hoje já... Mas essa história que você perguntou do Semucan, do campismo. do nome, o Gaia... Você quer falar, Gaia? Conta como começou. A questão do Semucan é aquela famosa permuta com a área... Era do Estado, permutou com a área da Prefeitura de São Paulo, aqui de Carapicuíba, onde surgiu o CDHU, CNH. CDHU. E, na época, surgiu aquele interesse, né, de se fazer o Parque Semucan em campismo, lá na década de 60, não é isso? Inclusive, o Carlos mesmo já relatou que o filho do prefeito gostava de acampar. O filho do prefeito era escoteiro. São Paulo. São Paulo. E ele queria acampar. Aí surgiu esse movimento do escoteirismo, que era muito forte. Muito forte nos anos 80, né? nos anos 70. Isso. Então, se formou o Parque Semucan, que é um parque de campismo. Por isso, o próprio nome diz. Né? E com isso trouxeram aí algumas estruturas, como os 2 casarões, que é o casarão 1 e o 2, que hoje ainda existem, né? Um projeto trazido de um alemão, segundo fofocas. Não, isso que eu quero, ó. Eu quero as fofocas do pai. E aí as meninas ficavam no casarão 1 e os meninos no casarão 2. Tinha acomodação para 50 pessoas. Mais. Era grande, era enorme. Eu tive a oportunidade de ver Beliches. a quantidade de beliches, né, que existiam lá. Eu vi também. Hoje eu acho que já desfizeram Não os tem beliches, mais nada. não tem mais nada. Mas, enfim, então formou-se o Semucan, o Centro de Campismo de São Paulo, do município de São Paulo, aqui no município de Cotia. Encontros nacionais de escoteiros. Porque o interessante é que o parque, ele está em Cotia, mas é administrado por São Paulo, né? É bom a gente entrar nesse... Sim, a Prefeitura de São Paulo ainda mantém o parque com eles, mesmo porque hoje Cotia não tem assim, ainda uma condição de bancar um parque como esse. Né? Ele dá uma despesa, se somar com o viveiro, já está chegando próximo de R$1 milhão por mês. Nossa. Então, dificilmente vai acontecer com tirar do caixa de Cotia, mesmo porque, aquele negócio, Cotia ainda não cuidou dos seus próprios parques, precisa cuidar, o Formiga sabe disso, e já está pedindo para que se faça projeto em relação a isso. Perfeito. Então, enquanto Cotia não cuidar dos próprios parques, ele ainda não tem condição financeira de receber um parque que tem uma despesa como esta. Só o parque deve estar chegando próximo de R$200 mil de despesa. Custo mês. E o viveiro, custo mês. E o viveiro em torno de 600, 700 custo ou mês. Mais custo mês. Quase né? R$1 milhão. É o maior viveiro arbóreo da América Latina. Viveiro público. O Semucan tem 2 coisas. A Prefeitura de São Paulo tem 110 parques. O Semucan é o único parque fora do município de São Paulo, né? Ele está em Cotia. E o Semucan também tem uma particularidade. O viveiro da Prefeitura de São Paulo está dentro do Semucan. 1 milhão de metros quadrados, a área do Semucan, 1 milhão. 60% é do viveiro. Então, por exemplo, quando eles constroem alguma coisa em São Paulo, arborizam São Paulo, as árvores, as mudas vêm do Parque Semucan. Olha, né? que legal. Então, aliás, Carlos, não só abastecer as mudas aí para as praças públicas de São Paulo, mas também o Semucan fornece 5 mudas ano para o munícipe de São Paulo. Uma coisa que, aliás, como conselheiro gestor, a gente quer expandir para os cotianos também, né? Então, que os cotianos têm o direito de 5 mudas lá do parque. Hoje também. Só o munícipe de São Paulo. E esse parque, Rodrigo, ele era... antigamente ele era lá na zona norte de São Paulo.
por um alemão chamado Harry Blossfeld, que é o nome do viveiro hoje. O viveiro é lá. O viveiro daqui de Semucan. Tá. E ele precisava de uma área maior, que é onde ele pudesse cultivar essas coisas todas. E a esposa dele ajudava ele muito. Isso foi já na década de 60, 50, por aí. 60. E eles, na entrada, quando entrou exatamente essa negociação toda com o parque, eles fundaram o viveiro aqui. E ele já não em vida, tá? Mas a esposa, assim, continua a formar o parque e tal, a grandiosidade que é hoje o viveiro, né? E acabou ficando com o nome dele, do Harry Blossfeld, que era um alemão, naturalista, ambientalista, formado. E esse era o sonho dele de criar esse parque todo, esse viveiro todo aqui dentro, né? E existe até hoje, essas árvores todas que abastecem São Paulo e outras cidades, são todas aqui, mudas daqui do viveiro, né? Sem falar, Gaia, no cinturão verde que existe em São Paulo, que é toda a região de Itapecerica, Imbu, Cotia, Barueri, existe um cinturão verde. O Parque Semucan está dentro, os ecologistas conhecem muito bem esse cinturão verde. Então, toda vez que esse cinturão é atacado, os ecologistas reagem, porque existe um cinturão. Na verdade, aqui no nosso município de Cotia, já começa o corredor ecológico a partir do Parque Jequitibá. Né? E vem aqui no Espigão do DAI, abraça o Semucan e assim vai até o Morro Grande. Vem né? lá de Itapecerica. Exato. Que é um tema depois importante, esse corte da Nova Raposo de Cotia para Itapecerica não é um bom negócio para os cotianos. A Raposo Tavares, projeto Nova Raposo, a gente até sabe que existe realmente muitas opiniões, muitos debates a respeito, mas esse corte aqui de Cotia, Castelo Branco, passando pelo centro de Cotia para chegar na Regis, né? Esse corte realmente é um negócio muito complicado e merece uma matéria Não, a específica. gente até chegou aqui, a memória, aqui, ó. Aqui fizemos a matéria aqui, até saiu nessa edição aqui de abril. Aqui, bacana, né? bacana. Mas vamos trabalhar, viu, Gaia? Convenceu o governador do estado, né? Quem sabe uma ferrovia de Cotia e Itapevi é melhor do que esse corte da associação dos amigos do Parque Semucan, o Gaia vai falar um pouco disso, e do Conselho Gestor. Por quê? Para a gente trazer para a comunidade qualquer manifestação, qualquer projeto que possa atrapalhar o Semucan, a função do conselheiro, a função da associação, dos amigos, é trazer para a sociedade, olha, está tendo um projeto aí que pode prejudicar o Semucan aqui. Então, sem a associação e sem um conselho gestor... E você sabe qual é o conselho gestor do Parque Semucan, segundo o Wagner Neves, né? Queria citar o Wagner, porque a gente tem muito carinho, né, Gaia? Sim, o Wagner é uma história do parque. Uma história no Semucan maravilhosa. Ele é muito importante pro parque. Segundo o Wagner, que foi funcionário da Prefeitura de São Paulo, nas reuniões lá dos administradores... O Conselho Gestor e a Associação dos Amigos é uma das mais atuantes dentro dos parques de São Paulo. Dos 110 parques. Não é todos os parques que tem um Conselho Gestor atuante, uma associação. Tem parques que só tem o administrador. Então a Prefeitura resolve fazer uma coisa, a comunidade não fica sabendo. Aqui não. Quando a Prefeitura de São Paulo, alguma coisa acontece, a associação e o Conselho, nas suas reuniões, tem a obrigação de transmitir para vocês. Olha, está acontecendo. E eventos também, né? A gente eu quero colocar, né, Gaia? Uma das coisas que me levou a candidatar ao conselho, inclusive, uma das propostas que a gente tem é fortalecer mais a associação dos amigos do Parque Semucan. Ela sempre foi forte até a pandemia. Hoje já não está mais forte, a gente entende isso. E nós precisamos resgatar isso, tá? De tal forma que a gente continue aquele trabalho que a gente fazia lá em 2016, 2015. Eu acho que é importante trazer de volta, principalmente nesse momento em que todo o entorno do parque também é questionado, né? Você tem, por exemplo, um plano diretor que foi cassado, praticamente, está em subjúdice, né? Que foi cassado, está subjúdice,
que foi um plano meio maquiavélico para o Semucan. Existia uma cartografia de zoneamento em Cotia da década de 90, acho que foi um dos primeiros, muito bom. Tá? Nós tínhamos o uso e ocupação de solo determinado como ZPA, ZRE, ZR, né, ZER, que era o seguinte: a ZPA, mínimo lotes de 1.500 metros. Estava encaixado o Bosque Viana, Algarve, Mediterrâneo, Silvínio, entre outros. E para 1.000 metros, o ZER, Zona Exclusivamente Residencial, certo? Os corredores comerciais eram poucos, mas com o tempo isso tudo foi sendo retalhado, né? Transformou aí uma desorganização total, infelizmente. É claro que em alguns pontos a sociedade, uso e costume, exige algumas mudanças, né? Por exemplo, os corredores comerciais, mas o fato é que a Rua Mesopotâmia, que atende a rua que o leva ao parque, Semucan, ela tem o quê? Ela tem um shopping aqui no início, que é atendido pelo corredor comercial da Raposo Tavares, ok? Tem uma escola que é o SESI, que também é atendida dentro do ZR, da época, certo, né? Também é atendida, ok. E o resto é tudo residência já ocupada, isso, já tem a sua função social atribuída. No entanto, no escurinho, né? Alguma coisa, fizeram uma Rua Mesopotâmia como corredor comercial. O que acontece? Na portaria do Semucan pode subir um prédio de 20 andares. O que acontece? O corredor comercial, pelo plano diretor, está diretamente ligada com a verticalização. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor ou contra a verticalização. O que eu estou dizendo é que houve um planejamento, né, muito bem articulado politicamente aqui em Cotia, e a gente sabe dos bastidores da Câmara, que a gente está sempre acompanhando, lá no passado acompanhava bastante também, existia uma predisponibilidade em verticalizar o Semucan, porque ali pode acontecer um VGV é valor geral de venda no mercado imobiliário, um VGV de 10 milhões de reais. Se você pensar em comissãozinhas de, sei lá, 5%, 10%, estou falando de milhões e milhões de reais aí que pode ser angariado. E existiu, sim, né, esse plano dentro da Câmara de Cotia, dentro do Executivo, em tentar, né, pelo menos dos bastidores, isso acontecia muito, em tentar fazer alguma coisa lá no Semucan, diferente da atual gestão do Semucan, da atual realidade do Semucan. Então, esse corredor comercial, que é a Rua Mesopotâmia, eu já falei com o prefeito, vou continuar a cobrá-lo, o Wellington Formiga, que tem me atendido muito bem, né, para que transforme essa rua em rua residencial, E aqui na Granja, eu acredito que tem muitas outras também, sim, que acontece o mesmo problema. Eu não vou dizer São Camilo, porque São Camilo é uma estrada intermunicipal. Hoje, a maioria dos carros que por ali passam são pessoas que vêm de outro município, inclusive. Então, a gente ali não vejo outro detalhe. Mas uma Mesopotâmia virar comercial é um absurdo, né? Isso a gente vai tentar resgatar junto ao prefeito Wellington Formiga. Aí que entra a Associação dos Amigos do Semucan, é uma associação civil que nós criamos, independente do... O Conselho é estatutário. O Conselho é da Prefeitura do município de São Paulo, tem eleições, as eleições foram agora, eletrônicas, né? E os conselheiros, eles têm poder, inclusive, de destituir o administrador. Hoje não, hoje nós temos uma boa administradora lá, que é a Thaís, mandar um abraço para a Thaís, que ficou no lugar do Wagner. Grande Thaís. Muito legal. Infelizmente, a gente não consegue trazê-la completamente, porque ela também é administradora. A gente está tentando segurar a Thaís, porque eles mudam, né, de parque, os administradores, mas a associação, ela veio para preencher essa lacuna, onde o conselho é forte, mas não vai. E aí eu queria que o Gaia falasse. A associação fez muitos eventos nesses últimos 10, 15 anos, né? A gente fez um Pedala Cotia, 200 bikes Semucan Morro Grande. Né? A gente fazia todo ano com a pandemia, agora
tem Não, novidade aí, né? logo no início, nós formatamos a Associação dos Amigos do Parque Semucan, foi em 2013, né? Rogério Ruxo, Isso. Adélia, várias pessoas participaram das nossas reuniões. A Gabi Gaia. Quer dizer, filha nós dele. ficamos praticamente uns 6 meses tentando formatar essa associação em defesa do Parque Semucan, que muitas coisas foram resolvidas por essa associação, tá? Deu para entender a Que força da associação. Tanto a questão de transformar o Parque Semucan, um parque de Cotia, e de repente tem um rodeio aqui, passar essas coisinhas, quer dizer, a gente nada formalizado, mas nos bastidores a gente vê toda essa movimentação daqui e dali, né? E mesmo também a questão do abandono do parque, principalmente da época de 2012 a 2016, onde vinham aqueles movimentos que não tinham nada a ver com a finalidade do Parque Semucan. Então, tudo que não era permitido no Ibirapuera, em outros parques, que era meio, né, eles passavam para o Parque Semucan. Virou realmente um refúgio dos piores movimentos da época. Teve uma transição. Quando tinha transição de prefeito... Carlos, inclusive, você vê que, na época, o próprio prefeito de São Paulo deixou de recontratar a empresa de segurança, né? Então, ficamos quase um ano sem segurança. Nós ficamos um ano sem contrato. Nessa época, houveram assaltos de 4 bikes, né? Além de outros movimentos. Foi realmente a época que teve mais apontamentos, né, no Parque Semucan, na questão os de voluntários da associação ajudavam. A gente não divulgava para não dar alarde, mas a gente ajudou o administrador. Ficamos quase um ano sem segurança por uma falha administrativa de São Paulo. Entendeu? Exato. A renovação do contrato da empresa de segurança não foi feito. E simplesmente eles pararam. A comunidade, a gente nem levava isso porque isso... E aí a associação ajudava voluntariamente. E a associação começou a fazer um papel em conjunto com o Conselho Gestor. Certo. E vários movimentos, vários eventos, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer o MTB 12 horas, junto com o Ramires, o campeonato nacional de MTB, que vieram atletas do mundo inteiro, Estados Unidos, Europa. E fizemos MTB é um mountain bike. Mountain bike, ciclismo de montanha. Hoje nós temos um circuito lá de 8 quilômetros. Está tudo feito pelos ciclistas mesmo, né? Claro, tudo com técnica, biólogo envolvido, engenheiro envolvido, o Edu Ramires, nosso amigo. Única pista de bike no Brasil, dentro de um parque municipal totalmente gratuito. E ela é reconhecida... E o Ramires é campeão mundial. Ramires, um abraço pro Ramires, um abraço pro Robson. Abração, Ramires, Robson. E aí, aquilo que eu te falei antes o Ramires, ele veio para o Parque Semucan, formou diversos MTBistas, né? Então ele dava aula de MTB, muita gente fez. Hoje várias pessoas fazem o circuito de boa com as aulas do Ramires. E o Ramires fez esses 2 campeonatos. Precisamos resgatar o Ramires. Eu sei que ele por trás aí está ajudando o parque. Vamos trazer ele aqui no programa também. Exato. E aí o nosso amigo Manuel Lopes também começou a se envolver, né, Manuel? Como é que você vê essa questão? Só dar uma lenha mais do Ramires. Ele está, nesse momento, numa batalha grande de oficializar o Parque Bike de Semucan para que seja oficial no Campeonato Brasileiro. Tá? Olha que legal. Em vias de... Eu tive com ele, conversando com ele, e que ele me autorizou a falar isso no livro, a escrever isso no livro, e ele está, assim, esperando, aguardando a qualquer momento o nosso parque aqui, Parque Bike, vai ser oficializado para permissão de campeonatos no Brasil. Como é que funciona? É muito bacana. São 8 km a pista. É uma das pistas mais bacanas que eu conheço, um grau de dificuldade médio, a dificuldade é média, mas né? profissional. Profissional. 8 km. Eu faço em quase 1 hora. Mas um profissional ele faz em 30 minutos, né? E uma pessoa iniciante, porque ela tem um grau de dificuldade muito grande, muito para grande. quem está iniciando e ela não está aprovada ainda. O que está faltando? Legalmente. Então nós o Conselho Gestor atual, vamos usar o programa. Ele já fez todo o planejamento, o projeto, né? Já foi passado para a prefeitura, está em análise lá. Sim.
segundo o Wagner, a última vez ainda, quando ele era o administrador, Isso. já estava finalizando e que teria, sim, uma oficialização por parte da prefeitura. Agora nós vamos cobrar, vamos estar em cima para poder ver se isso se resolve o mais rápido possível. Isso. Porque realmente é um equipamento que nós conseguimos, né, a custo do nosso suor mesmo, né, e nós devemos manter. Nós temos o Robson aí, que faz uma manutenção com a equipe deles. Não é só, tem outro, Marquinhos, outras pessoas que vão semanalmente lá no parque para corrigir alguma erosão, defender alguma raiz de árvore, essas coisas, né? exato. Voluntariado. Por exemplo, colocar alguns cocrigramas em algum local que é permitido, né? E isso a gente coloca do bolso, não é com dinheiro da prefeitura, não. É na enxada, o Robson, que normalmente traz essa organização, a gente cotiza e investe nessas pistas para manter a pista em dia. Né? E o Manuel Lopes está fazendo um esforço bom para colocar isso no livro. Né? Tu vê que tem história, tem muita história ali. Né? Não é simplesmente um parque, vou montar um parque. Né? O Semucan, antes de ser Semucan, conta a lenda, e eu estou tentando oficializar isso, mas também não vai ser preciso oficializar, não, que muitos anos atrás aquilo lá foi cenário de escravidão. Então existe todo um movimento assim, que conforme até o Wagner já falou comigo sobre isso, ele achando algumas argolas que foram... ele retirou do parque. Ele retirou isso que eu quero. Isso eu não sabia. E isso denota que houve ali em algum tempo, antes de 1888, que houve algum processo, algum cenário bem negativo ali dentro. Sabe? Mas isso, hoje o parque, ele é tão ativo na questão de usabilidade dele, ele é tão bacana que essa imagem, esse cenário já se apagou completamente. Não é isso que vai ser lembrado do Semucan, porque ele herdou isso aí tudo. Né? Então, a intenção hoje dessas associações, das gestões aqui de Cotia, da própria administradora, né, que cuida do parque, essa intenção é deixar o parque cada vez melhor. E a gente anda lá dentro, vê que a manutenção funciona, está tudo funcionando no reloginho, sabe? Está muito bonito o parque hoje. As pessoas não conhecem esse parque aqui, sabe? Porque, além da pista de mountain bike, lá também tem quadras, né? Eu queria vamos falar um pouquinho da estrutura do parque, né? Vamos lá. Nós fizemos a pista inclusive, Wagner, né? Ele planejou uma pista inclusiva lá, que o pessoal, os cadeirantes, poder fazer. Olha. E essa pista, inclusive, precisa ser tratada, né? Ela precisa de manutenção diária. Tá um pouco esquecido agora que o Wagner foi para Cotia, né? O parque não foi para Cotia, mas o Wagner foi. E a gente precisa tratar muito bem essa pista da inclusão aí do cadeirante, Catinguelê. Tem uma trilha maravilhosa. Fazer trilha também o que eu uma já... trilha de caminhada. Quanto, mais ou menos? Ela é pequena, mas assim, dentro da floresta atlântica. Jequitibás, árvores monstro lá, você pode estar lá dentro e achar que está dentro da floresta. Criança pequenininha faz. Atlântica. A pista de bike mostra mais isso. Mostra, né? mas é para quem pedalha. É possível andar ali. Mas a Catinguelê, ela dá uma sensação assim de banho de floresta, como dizem o pessoal. Ali tem muito Brasil. Mas temos muito trabalho. Por exemplo, um dos projetos é uma trilha de caminhada, de 8 km também. Essa trilha, na verdade, a pista de corrida, que a gente sempre teve a intenção de fazer, eu quero retomar agora nessa gestão do nosso conselho, para que as pessoas que gostam de correr, né, fazer prova de corrida, uma trilha, a gente consiga fazer uma pista lá dentro do Parque Semucan. Para isso, nós deixamos, inclusive, o circuito de MTB desviando do caminho para essa pista de corrida. Perfeito. Tá? Então, já está mais ou menos formatado, só agora o pessoal botar a mão na massa Temos um campo de fazer futebol, né? essa pista de corrida. O campo de futebol precisa de uma atenção, vestiário, né? Que precisaria, não tem vestiário próprio. Não tem. Então ali precisa de um vestiário. Infelizmente a gente também é da opinião que não deve se permeabilizar nada, mas a gente pode inventar algo
que dá para fazer sem ferir essa forma do parque existir, né? Sem a permeabilização de nada. Por exemplo, eu disputo os campeonatos em São Paulo, tem um campeonato aberto de futebol, e eu disputei em São Paulo com o meu time, né? E no Semucan ele não tem jogos, entendeu? Se o campo tivesse em melhores condições, as partidas poderiam... Então eu vou jogar no Parque Raposo, vou jogar nos parques de São Paulo. E eu, na minha casa, eu não consigo trazer um jogo porque o campo do Semucan não está dentro do circuito. Eu já disputei 2 vezes esse campeonato municipal de São Paulo, é uma Copa de Futebol de várzea, muito bem organizado, né? E eu, num banco, não consigo ter. Então, aproveitando aí, e as Carlos, churrasqueiras... aproveitando aí, vou falar com o Wellington Formiga, nosso prefeito. Formiga, não esqueça do Flamenguinho, tirar o campo desse pessoal, que é forte aqui na Granja Viana. Precisamos desse campo de volta. Vamos lá, prefeito. Chamado Meninos do Parque, que é a base do Flamengo. Nós estamos juntos há 15 anos, né? E eu também sou técnico deles lá. Então, se a Prefeitura de São Paulo olhar mais para o Semucan, quem sai ganhando somos nós. Claro. Essa é a força da associação, essa é a força do conselho, trazer esses aparelhos e as ferramentas. Tem as churrasqueiras, né? E lá na pista de aviãozinho que tinha, tem um projeto, até quero mandar um abraço para o Padre Bolgás, né? Eu estava conversando com a sobrinha dele e esposo, ele falou, Carlos, por que a gente não põe quadra de tênis? E o Gaia sabe, a gente tem esse projeto. Colocar quadra de tênis, né? E você quer jogar tênis, você vai lá, reserva e joga tênis. Não, é um projeto que a gente tem que discutir, né? Mas, assim, primeiramente, eu queria desenvolver aqueles projetos que a gente tem a capacidade de realizar, né? Tudo que envolve muito dinheiro, muita coisa... Aí realmente sai um pouco daquilo que a gente pode fazer. É evidente que vamos atrás, criar associação com o CNPJ para que receba doações. Isso é uma coisa que eu gostaria muito. Eu faço até um convite para o Manuel. O Manuel seria um perfeito presidente da nossa associação. Não que nós não temos presidente bom, mas eu acho que o Manuel... Pode contar com o jornal, viu, Gaia? Contamos, sim. Vocês podem contar com o jornal aí para ajudar também, a gente vai fazer campanhas também. É interessante também dizer sobre a história ainda do Semucan, que ali ele abrigou um centro de aeromodelismo muito grande aqui em São Paulo. Foi um clube maravilhoso, grande, reunia muita gente ali, até com pistas e tudo mais, né? Isso foi na década de 80, acho que foi por aí. Acho que até no início desse século tinha o aeromodelismo, né? Chamava Albatross. Mas ele teve que ser terminado porque, talvez não vou dizer se falta de organização ou não importa agora, os aviãozinhos, que era modelismo, rodavam pela região ali, começaram a ter muito acidente com eles, né? Aviãozinhos que caíam, chamando isso de aviãozinho, os caras vão até me bater aqui. Mas aeromodelo caíam nas residências, causando acidentes e tal, quebras de coisas, então resolveram acabar com o processo aqui. Eu não consegui entrar em contato com eles ainda, mas eu tenho uma história escrita sobre esse projeto do Albatross, que viveu nessa época, do que se tem escrito por aí. Aquilo, como eu te falei, né? A gente encontra coisas ali, aqui eu estou juntando tudo, mas eu ainda vou conseguir o contato com a responsável da esse programa vai estar saindo agora, vamos ver você, o Albatross, entre em contato, ajudar o Manuel aí. Outro projeto é uma pista de MTB para crianças até 10 anos com dificuldades, sabe? Dá para fazer. Isso a gente, até voluntariamente, a gente consegue. Eu quero aproveitar e falar, nós tivemos eleições para o conselho, né? Eu e o Gaia disputamos, o Gaia foi eleito, parabéns, né? 200 e tralala votos, né? 55. Eu quero agradecer os meus 111 votos, né? Que foram dos meus amigos, né? Eu mandei para todos os meus amigos. E principalmente para o movimento de bike de Cotia, né? Os grupos Correntes de Pedal, Ciclotia, Geleias Bikes, Giro Lento vai fazer o aniversário no Parque Semucan. Por quê? Você reserva a churrasqueira do Pavilhão 1, Rodrigo, totalmente de graça, e você faz lá um churrasco
o seu jornal, pode reunir lá. Vamos combinar fazer eventos lá. vamos. E para finalizar, é assim, agradecer então. E eu estou como primeiro suplente do Gaia, então eu não preciso de cargo para participar do conselho, né? Eu estou lá como primeiro suplente, vou participar da gestão, já fui conselheiro uma vez, fui presidente da associação, secretário da associação por 2 vezes. Então, a minha relação com o SEMUCAM, na parte administrativa, não na emocional. Na emocional, desde os 8 anos. Na administrativa, 15 anos. Né? O Gaia já é meu padrinho lá. E, só para citar, Gaia, uma frase da sua filha, né? Porque o grande lance... Gabi Gaia. O grande lance de Gabi você conviver com os verdes, com os ecologistas, é o que você aprende, Rodrigo. Porque você aprende muita coisa. Outro dia eu fui no SEMUCAM, tinha uma mulher abraçando uma árvore. Eu não entendi, mas hoje eu entendo o que é isso. Terapia, sabe? A Gabi me falou uma coisa que me marcou, Gaia. Numa das reuniões, a gente estava discutindo lá, ela falou assim, gente, nós temos que fazer o que é melhor para o parque. Não é o que é melhor para mim, não é o que é melhor para você. O que é melhor para É isso, a Gabi o parque? tem em mente. Isso abriu minha mente. Porque às vezes o que eu acho que é melhor para mim, Manuel, não é melhor pro parque. O Parque SEMUCAM tem vida. Ele tem muita vida. Entendeu? A trilha do bambu, né? Que todo mundo lindo conhece. lá, né? Alameda do Bambu. Alameda né? do Bambu, aquilo é vida. Aquilo não foi alguém que fez. Postal, é natural. Aquilo é natural. Natural. Então, Gabi, uma das pessoas que eu mais admiro, Gaia, a sua filha. Eu também. Porque é uma ecologista, é uma lutadora, foi conselheira, foi membra, né? Hoje casou, está com 2 filhinhas, né? Casou. Mas eu queria falar isso, porque a partir do momento que você se envolve com o Parque SEMUCAM, além do amor, você aprende a entender, e é uma vida que tem que ser preservada. E a Gabi não tem só técnica, ela tem coração também. Ela gosta e sabe como é que é o movimento político. Então, é uma pessoa que perfeitamente soube administrar a gestão dela, né? Graças a Deus. E hoje está cuidando dos filhos, mas com certeza logo vai estar de volta. Muita gente. Eu citei a Gabi, mas tem muita gente. Isso é uma característica do SEMUCAM, ele acolhe mesmo. Né? Por exemplo, esse evento, eu vou falar agora também, que eu sou um dos organizadores do Pedala Cotia. Vamos. Tá? E o Pedala Cotia é um evento de bicicletas, ciclistas, que saem ali do SEMUCAM e vão até o Morro Grande, até a represa do Morro Grande. E esse ano vai ser a 7ª edição. Já tem data marcada, tudo dia 21 de setembro, que é a entrada da primavera, sempre foi nesse 21 de setembro. 21 de setembro. Tá. E o último, nós tivemos 200 ciclistas participando. E o total de quilômetros percorridos é de 24, 25 quilômetros até a chegada da represa. E mais 24 para voltar. Para voltar. Só que só fala. A gente está terminando lá. A gente está terminando lá exatamente porque era muito. Aí para passar para 50 quilômetros chegava muito pouca gente aqui de volta para fazer o sorteio da bicicleta, que é o tradicional nosso prêmio final, né? Então esse ano eu já entrei em contato com a Sabesp, que eles tinham proibido da gente descer até a represa, tá? Por questões até de meio ambiente, que estava predando um pouco a entrada onde a gente estava fazendo lá, uma trilha lá. Então nós estamos entrando o pedido agora, pela Sabesp, pela entrada principal. Eu tive conversando lá com o superintendente lá da Sabesp, e ele nos convidou até ver o local, que é onde é a Cachoeira da Graça. Lugar lindo, maravilhoso, sim, onde todo mundo vai chegar ali, e ali a gente vai fazer bem na sede do Morro Grande, ali, sabe? Vai fazer o sorteio da bicicleta. E ali dá 24 totalmente gratuito, sem inscrição gratuito, zero, com sorteio de bike, estrutura da prefeitura, camisetas, ambulância, fruta, a gente estava nas edições anteriores, a gente pediu o quê? O quilo de alimento ainda vai manter? Vai manter. De alimento. Eu me lembro que nós iniciamos esse processo em 2016. Sim. Nossa primeira reunião foi aqui na churrascaria Bem-TV. Verdade. E, de repente, o movimento cresceu, né? Chegou a 200 pedais. E hoje, o Manuel, ele toca muito bem esse evento, né?
Tá, a gente o espera Nelson, que seja né, um o Nelson sucesso. Lafis, que também o Nelson Manuel. o Nelson né? começou junto o com o Nelson Gaia, começou né? junto comigo. Aí eu que parei um pouco de pedalar e o Nelson continuou. Um Aí eu atleta, cheguei Nelson. com essa Abraço, bateria Nelson. nova aí, comecei a recriar. A pandemia atrapalhou um pouco. Não que atrapalhou, na verdade a pandemia ela incentivou um pouco mais, porque as pessoas começaram a andar mais de bicicleta na pandemia. Sim, sim. Nós aqui, inclusive, na Granja, quando no mundo todo não se podia sair de casa e quando saía tinha que manter distâncias enormes que não pudessem fazer absolutamente nada, e nós, como a gente praticamente morava no meio do mato... Pedalamos de máscara. Né, a gente andava de bicicleta o tempo todo. Para onde? Ia até o Morro Grande, voltava, tudo dentro das normas estabelecidas pelo governo, ó, distâncias e tal. E nós nunca paramos de andar de bicicleta aqui. A nossa forma sempre foi muito ativa aqui dentro. Porque andávamos, fazíamos exercícios, convidávamos, a gente se falava, a gente se via na praça, na nossa praça, que é a nossa sede lá ali do Jardim da Glória, a gente ficava ali pontos estratégicos, assim, com distâncias de 2 a 5 metros cada um, mas todo dia a gente se reunia. Então, talvez, um dos menores índices de pegar o Covid foi na nossa turma, que ninguém pegou, sabe? A gente mantinha o tempo todo... ativo ali, andando de bicicleta. Aí terminou, o pedal na Cotinha ficou assim, pô, deixa eu voltar de novo. Aí fizemos uma edição assim, meio que, sabe, rapidamente vamos fazer, e essa edição, sem praticamente muita organização, reuniu ali 200 pessoas. E agora, nós estamos aí com um processo de patrocínio, né, porque essa vez a gente quer colocar as camisetas, e é tudo grátis. A gente não quer cobrar nada de ninguém, a não ser exatamente o quilo de alimento. E estou pedindo um pouquinho mais de 1 quilo. Tá? Do Semucan com o movimento Senão vai encher de sal lá. Muito forte. Tanto que tem um movimento da gente transformar o nome, né, em Parque Bike Parque Semucan. O DR já assimilou o DR isso. já a placa do DR hoje... Já o pessoal vem de São Paulo. Embora aquela moça do Google não fala bem, né? Ela fala PQ... alguma coisa. Estranho a moça do Google. Precisa mudar. Os ciclistas de o Semucan é conhecido nacionalmente. Nacionalmente. O ciclista do Rio Grande do Sul, ele já viu falar no Semucan, ele já correu aqui. E outras curiosidades, do que é interessante a gente sempre falar. Por favor. Eu fui procurar, porque não é só pedal, não é só caminhada, né? As lendas do isso é importante, hein? Do Semucan. Por exemplo, existe uma lenda que uma mulher de roupas brancas, ela passeia pelo parque e as pessoas ouvem ela passar. Inclusive, seguranças, que eu conversei com segurança, olha, é impressionante, mas a gente ouve voz, é alguém falando, e a gente de vez em quando olha no meio do mato, assim, tem uns vultos passando de branco. Quer dizer, é interessante esse tipo de coisa. Você que gosta de caminhada noturna, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Então é legal, porque olha, mas aí o que tu faz aí numa hora dessa? Pai, eu me mando, eu não quero nem saber disso aqui. Uma mulher pedal passeando. noturno. E tem também outra curiosidade, Gaia, antes de cortando, que é a árvore dos desejos. É interessante esse tipo, né? Imitando qualquer outro tipo de, né? Fontana, de Trevi, essas coisas, as pessoas se abraçam nessas árvores, talvez seja essa mulher que se viu abraçada lá, que ela faz o desejo dela, que é uma árvore linda, um tronco enorme e tal. E ali tem toda uma energia, quem realmente acredita nisso, vai receber uma energia de uma árvore desse tamanho, no fundo do Casarão 2, né? Isso. Então ali é uma árvore fonte dos desejos, né? Que as pessoas vão ali para fazer os seus desejos, né? Baseado em qualquer crença, coisa assim do tipo. E assim vai, histórias e histórias que todas vão ser contadas no livro sobre isso, né? Mas depois eu vou deixar você aí para fazer o lançamento. Aliás, você vai ser o granjeiro do mês aí. Quando você for lançar o mês aí que você for lançar, me avisa com antecedência, vai ser um prazer tê-lo, né? Em vias de encerramento já, porque a gente... livro é que nem construção, né? Você não tem prazo para terminar. Você acaba, pronto, senão não dá. Senão não acaba nunca. Tem algo mais. Cobra. Não, para, acabou. Chega, segunda edição a gente faz... isso aí. Então, mas eu fico muito feliz, né, nesse momento que a gente vai assumir aí o Conselho Gestor, ter um livro seu lá, uma história que você vai lançar, né? Entre os projetos que a gente tem, o Carlos Nascimento vai estar com a gente, com certeza.
Eu também quero agradecer aos nossos eleitores, aliás, todos os eleitores, né? Uma coisa que eu quero fazer logo no início, tentar cobrar a Prefeitura de São Paulo para acabar com essa eleição eletrônica. O programa não funciona, mais de 60% das pessoas não conseguiram votar. O Parque Semucan, que tinha em torno de 400, 500, 600 eleitores, hoje já chegou a 1.500. Acho que deu 1.500 no total, votos válidos lá, 1.000 e poucos votos, enfim, cresceu muito. E essa questão que o Carlos está falando, que é a identidade do granjeiro com o parque, a gente vai resgatar. Então o Carlão vai nos ajudar, o Manuel vai nos ajudar também. Então, uma das primeiras metas que eu tenho é acabar com essa eleição eletrônica. Quer dizer, acabar não, pedir, né? Reclamar, para que as pessoas olhem para uma eleição presencial na próxima eleição. E quem tiver projeto, ideias, procura o conselho, a gente, né, ganha. Traga suas ideias para o parque. Só que assim, né? Venha com ideias para... execuível. Nada que vá prejudicar o parque. Sim, né? claro. Uma coisa que eu sempre me incomoda, por exemplo, o estacionamento ser lá dentro. Se o estacionamento fosse aqui, evitaria dos carros cruzarem todo o parque, né, aqui na portaria. Um dos meus projetos sempre foi esse, né, desde a época de 2016. Eu quero ver se a gente bate um pouquinho mais nisso. Claro. Que aquele, onde está o estacionamento lá... Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer o replantio ali, tá? Dizem os antigos que ali era uma nascente, inclusive. Então, quem sabe a gente resgata essa nascente. Eu não sei nessa questão geológica. E aqui na frente tem espaço. É importante. E uma coisa que eu sempre coloquei é que o pessoal, às vezes, pega o cachorrinho, o gatinho, põe no carro para dispensar lá dentro do parque. É muito mais fácil levar escondidinho no carro, chegar lá e dispensa. Nós tivemos um problema no passado, resolvemos, graças a muita briga, que tínhamos 27 cachorros abandonados no Parque Semucan, inclusive dando problema para o frequentador, eles avançavam. Aí um abraço para a Adélia, né, defensora dos animais. Exato. Então, entrou os defensores dos animais, entramos nós cobrando, até que resolveu essa questão. É uma cidade lá, né? Graças a Deus. Depois começou a juntar gatos, agora tem uma ação lá de castração de gatos. Tal. Formiga. Mas, enfim, o que acontece? A pessoa põe no carro o animal, chega lá dentro, ele tem mais facilidade de escondidinho ali e tal. Se você coloca aqui fora, você dá mais segurança para o parque, inibe esse tipo de ação errada que as pessoas fazem, né? E você deixa o estacionamento na frente, inclusive incluindo aqueles comércios ali de forma mais bem organizada, que hoje, às vezes, você vai entrar no parque, bicicleta daqui, e no final do dia está cheio de lixo ali em volta. Tal. Essa é a função do conselho. Colocar dentro do parque, fazer um espaçozinho para essas barracas, fazer tudo conforme a lei, né? E deixar bem organizadinho, onde as pessoas podem ter o seu emprego e renda ali, sem incomodar essa questão ambiental. Outras coisas também que a gente deve notar, a gente vai conversar muito sobre isso, por exemplo, lá existem 3 construções, 3 barracões praticamente, que estão praticamente zerados, não fazem nada ali. E eu acho interessante, a gente vai conversar sobre isso, essa é a parte do livro que eu escrevo sobre o Semucan depois, né? O que a gente quer dele, né? Existe uma construção ali, vazia, sendo depredada, que a gente poderia muito bem ceder aquilo, já que as coisas são cedidas, a uma universidade que possa fazer estudo do clima dali, tá? Por exemplo, eu estive visitando a Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, e ela tem uma atuação muito grande nos projetos Caiçara, sabe? Das regiões, inclusive através de ciclovias mesmo, né? Que eles estão fazendo toda uma ciclovia chamada Projeto Caiçara, que envolve todo o ciclismo até o norte de Santa Catarina. E é todo ele organizado por uma universidade. Esse espaço que a gente tem ali dentro, tá? Ele é muito importante para que a gente possa ceder isso para um objeto de pesquisa. Tá? Custa, mas se tiver alguém interessado nesse ponto, que seja do âmbito de universidades ou coisa assim do tipo, do USP, seja lá o que for, seria maravilhoso para preservar essa biodiversidade que a gente tem aqui.
Porque se a gente for um dia pensar, e isso pode acontecer, um dia de aquilo ficar sendo privatizado, aí pode ser um descontrole muito grande. E isso realmente a associação, a gestão tem que cuidar muito bem disso. E é por isso que existe uma associação em cima disso, para que não descambe. Mas a gente não pode deixar de evoluir. Tá? Então tem que ter esse processo de freios, de isso vai, isso não vai, para que a gente possa controlar. Mas isso é um projeto, né, Gaia? Não sei nem... que com certeza aí, a gente nessa não quer gestão... nem São coisas que a gente pensa... Sim. Tenta, mas assim, é coisa Nos de longo assuntos, prazo. Sim. Por exemplo, um dos galpões ali, o primeiro à esquerda, Sim. vai entrar o pessoal da Associação do Esgrima, né? Esgrima. Sim. Um projeto. Um Olha que projeto legal. já está em andamento, Já. já está praticamente no ponto final aí Tá. de autorização para que eles comecem. E é evidente que dentro desse planejamento deles tem um trabalho social e educacional também com as Nossa, escolas. Tudo que o Parque Semucam faz é interessante ligar A- com as escolas a Polícia públicas. Florestal do Pra Estado de São poder Paulo ter a educação envolvida. está com uma unidade lá dentro, graças ao convênio, lógico, da Prefeitura de São Paulo com o governo do Estado de São Paulo, mas muito do apoio da associação e do... Sim. Quando eles vieram para cá, nós fomos lá, né, Gaia? O prédio precisava de reformas urgentes que nos trâmites municipais demoram. Nós, em mutirão, né, resolvemos algumas coisas. A associação, o conselho, sabe? Uma torneira, Wi-Fi, coisa que a gente pode fazer antes da prefeitura, do governo. A associação é Hoje, importante nisso. A associação é Hoje, a importante Polícia nisso. Florestal do Estado de São Paulo tem uma unidade lá dentro. Isso é conquista da associação, do conselho. Então, Que atende os Itapecerica, pavilhões, Cotia, todo dá para pôr uma o Policídio faculdade lá aqui, né? dentro, Rodrigo. Dá para pôr uma Sim, faculdade lá dentro. É só ter boa vontade. Nós não vamos entrar aqui na discussão de ciclofaixa, ciclovia, né? Mas o Parque Semucam sempre vai ser alguma coisa centralizada nesse assunto também. A Renata Falzoni me falou, Carlos, meu sonho é vir pedalando de São Paulo até o Semucam. Hoje não consegue, porque você não pedala na Raposo, né? Uma ciclofaixa ligando o Semucam com o Parque Jequitibá. Jequitibá ali na divisa do Gramado com São Paulo, quem conhece, o pessoal da região do Gramado conhece o Jequitibá. E ali você já está na ciclofaixa de São Paulo. Na portaria número 2 de Jequitibá já tem uma ciclofaixa. Dali a gente se liga à Politécnica, você está no Vila Lobos, certo, de bike? Sim. Quem está no Vila Lobos está no Ibirapuera. Não, então, em todo lugar. Você Aí pode vai pra São Paulo deixar seu inteiro. carro no Marginal lá. Semucam, ir até o Ibirapuera e voltar. Mas aí já é um projeto, é um sonho, né? Não é um projeto, dois mas que vai municípios. começar no Semucam. E falar- Então o Semucam sempre O Semucam, eu vejo o a Semucam como base desse trajeto até o Morro Grande, né? também. Mas não com uma plaquinha só, aqui está Não, o trajeto. Não, tem que ter outras coisas, por exemplo, segurança, a gente tem que investir um pouco mais em Sem dúvida. segurança do ciclista, Exato. ponto de hidratação. Sim. Então tem que ter algumas coisas, alguns instrumentos públicos que possa Porque, favorecer Rodrigo, com esse trânsito o da pedal. Raposo, vamos supor, uma pessoa que mora no Jardim do Engenho, certo? E trabalha na Faria Lima. Ele é porteiro de um prédio. Ele vai de bike. Chegando lá, ele se troca. No final da tarde, ele se troca de novo. Porque nós estamos falando em quantos quilômetros? 12? Quem pedala sabe que 12 quilômetros sim. é pouco. Mas hoje não dá, Rodrigo. Como é que você vai? No Morro Grande, né? Um desafio muito maior de Muito subida e maior. descida. Muito maior. E nesse E momento... são 24, Nesse idas, momento, 24 é importante dizer que nós criamos esse ano a União dos Ciclistas de Cotia, Isso é interessante. a UCC. E esse movimento está muito forte, onde que a gente pretende o quê? Juntamente com a Prefeitura, enviar um projeto de cicloviário, um projeto cicloviário inclusivo. Tá? O que seria isso? Não é imediatamente a implantação de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas. Não é isso. Isso aí ainda está um pouco distante do projeto nosso. O que nós precisamos, inicialmente, é lançar uma educação de participar
incluir o ciclista como pessoas ou veículos que andam nas ruas. E isso totalmente legalizado pelo CONTRAN. Nós somos veículos. Eu me encaro como ciclista também, tá? Por isso que eu estou sempre envolvido nessa questão de ciclismo aí, que ela é muito importante. E nós já fizemos um projeto onde inicialmente será educativo, mostrar que o ciclista existe e as faixas compartilhadas não precisa de absolutamente nada, nenhum investimento para ela poder existir. Simplesmente alguns avisos de que placas que constam ciclistas, rotas de ciclismo, faixa compartilhada, bicicleta e carro. Tá? Isso é um processo longo? É um processo longo, mas se não começar, não vai ter feito. Essa união dos ciclistas de Cotia tem uma coisa muito legal, e não é só a união dos ciclistas de Cotia. Os movimentos de bike hoje, mais de 50%, Rodrigo, são mulheres. As lideranças femininas, Gaia, está muito forte. Tá forte. Hoje quem puxa pedal não é homem, não sabia a mulherada. disso. Nós temos a Fátima, né? Que o apelido dela é a Rainha da Raposa, ela pedala na Raposo. Hoje, você está deixando o carro em casa e trabalhar de bike, mesmo aqui em Cotia. Em São Paulo é comum isso, né? Sim. Mesmo em Cotia. Então, um abraço para as lideranças femininas, as mulheradas pedalando com as suas filhas, Rodrigo, entendeu? De 12, 10. As mães comprando bike para as filhas, a Lígia, aí um abraço. Então, eu estou vendo muito isso no movimento de bike. 50% hoje de qualquer pedal é mulher. E mulher é determinada, mulher sabe, ela vai para cima. Tem foco. Tem foco. Então, e aí eu coloco até para o Manuel. O Manuel poderia encabeçar aí uma audiência pública com o prefeito. Já fizemos. Né? Uma audiência pública do ciclista. Sim. Legal. Tá? Trazer todos os movimentos ciclistas, Legal. combinar com o Wellington Formiga e fazer uma audiência pública. Quer dizer, você começa a entrar politicamente nesse detalhe, né? Que você vai desenvolver esse projeto. E ele é muito receptivo. Sim, sim. Eu estive com ele para um outro assunto e eu não pude deixar de perder a oportunidade de deixar um portfóliozinho do projeto de ciclismo com ele. Tá aqui, me recebeu muito bem. O motivo era outro, era uma preserva Morro Grande. E eu, né, já dei meu... Lógico. E isso aproveitar realmente... a viagem. Aliás, parabenizar o pessoal do Morro Grande, a defesa do Morro Grande também, que estiveram lá trabalhando bastante. Estão trabalhando muito bem, né? O nome já tem até nome, Preserva Morro Grande. Preserva Morro Grande. Aonde o carro não vai e, às vezes, aonde a pessoa que caminha não vai. Então, nós vemos muita coisa. O ciclista vê muita coisa que está acontecendo. Então, gente, traga para qualquer projeto municipal o movimento de ciclismo, porque é saúde, né? É esporte, é convivência entre filha e filho, sabe? Família, marido e mulher. Tem muito casais que pedalam, muito casais que pedalam. O Semucan está muito ligado com o ciclismo. O Semucan sempre esteve ligado com a bike, né? E o Semucan é um parque, gente, muito importante para a nossa região. Tá? Por isso a gente onde está crescendo em volta, de forma desordenada, loteamentos clandestinos, informais, matas que vão, floresta que vai embora. Parque da Nascente ali, né? Parque das Nascentes. Houve uma... O pessoal fechou o olho, né, na verdade. Eu acho que a gestão pública de Cotia precisa abrir mais o olho com isso. Quer dizer, uma região complicada, essa região sul de Cotia, né? Porque a região norte, ela está mais bem, vamos dizer assim, defendida, né? Tem já os bolsões, já está definido, você tem fazendinha aqui do lado, aí você vem ali, Parque Primavera, Chácara do Refúgio, aqui fazendinha, Forest Hills, Nova Higienópolis, enfim, você tem um muro verde aqui cercando um pouco mais as invasões e a clandestinidade. Mas do lado sul nós estamos totalmente vulneráveis. E aí esse movimento do Parque Semucan
é um dos atores, né, de defesa, o ciclista são Sim. atores de defesa, e o parque, a gente tem que dar essa prioridade para ele, que é a biodiversidade. Então, todo tipo de projeto que a gente for fazer no parque, Sim. a primeira coisa que vem na frente é o ODS, onde nós estamos classificados. De preferência em todas, principalmente no que relaciona com o meio ambiente, com a biodiversidade, com a nossa fauna, flora, porque aqui nós temos várias espécies, né, nativas da Mata Atlântica. Sim. Nós temos muitas espécies de mamíferos, pássaros, enfim. É um parque que ainda tem uma riqueza. À medida que esses campos do lado vai sendo, né, usado pela população, vai sendo invadido, né, eles acabam vindo para o Parque Semucan. Por isso que toda atividade do parque ela tem que ser bem pensada nesse aspecto, né? Não, a gente está chegando aqui no final aqui do programa, mas antes eu gostaria que vocês deixassem essas considerações finais e falassem a necessidade da associação, né? Às vezes tem algum espectador aqui que possa contribuir, né? Com quem falar, deixar os contatos também. Legal. Posso começar? Pode, por favor. Então, agradecer, né, Rodrigo? Não, obrigado. Você sempre, né? Você é o nosso representante aqui na região, né? É por você que a gente chega em todos, né? Eu vou fazer meu trabalho, eu vou mandar para todo mundo esse link, né? Obrigado. Para te valorizar, porque é você que abre as portas para a gente. Outros podcasts também, a gente está liberado aí para ser convidado também. Sim, né? claro. Mas principalmente quem quiser alguma coisa do Semucan, fala com o conselheiro, né? Fala com o Gaia, fala comigo, fala com a Geórgia, fala com o pessoal que está sendo eleito como conselheiro. Tem bastante gente, tá? A gente só está representando aqui um pessoal que cuida do Semucan, né? Traga os seus projetos, traga os seus eventos. É aberto, né? Aberto, gratuito. Né? Não tem burocracia para entrar, né? Não tem. Agendar. E quanto mais pessoas. Tem estacionamento, tem tudo, né? E Granja Viana, né? A paixão nossa é Semucan, é Granja Viana. Eu nasci aqui, né? Eu quero viver aqui, meus netos hoje já frequentam. Aliás, você já foi granjeiro do mês, foi bonita história. Estou envolvido aí com os trabalhos voluntários, porque, na verdade, quem ganha sou eu, né? As pessoas ainda falam, poxa, mas por que você é voluntário, né? Em várias coisas? Porque cada um tem seu estilo de vida, eu gosto disso, né? Mas precisamos de ajuda, né, Gaia? O poder público hoje precisa nos ajudar, né, Manuel? Sem Qual isso, que é a maior necessidade lá do parque, lá, nesse momento? Olha, são diversas, eu sei que são várias, mas assim, né? A maior necessidade que eu vejo do parque é realmente as pessoas se unirem em torno de um propósito, tá certo? Nós temos as portas da prefeitura abertas para isso. A gente sabe que tem forças políticas de todos os lados, né? A força política que quer desenvolver mais o campo imobiliário, o outro mais o campo ambiental. Então é preciso que cada um de nós, a gente que tem uma identidade com o parque, a gente comece a participar, a dar apoio, né? Seja participando das reuniões, seja dando ideias e projetos. Então é muito importante que as pessoas participem. Quer dizer, o conselho gestor sozinho não é nada, a associação sozinha não é nada. Nós temos, tanto aqui em Cotia, vários conhecidos dentro da prefeitura que têm o poder de decisão, como em São Paulo também. Então nós podemos unir esse poder político, né, para que favoreça os nossos projetos. É possível, é possível. Hoje o Manuel consegue conversar com o prefeito de Cotia, o Carlão consegue conversar, eu consigo conversar. Tudo é uma questão da gente se unir e ter uma força política em cima desses projetos. Como conselheiro, eu estou totalmente aberto, vamos precisar muito de voluntários. A associação é um poder fenomenal para questões, né, de política que desagrade o parque. Eu acho que o Semucan a associação tem uma força muito grande desde que haja uma união em torno dessa associação. E o conselho e a associação trabalham unidos. Porque, assim, existe uma diferença entre privatização e concessão.
A privatização é muito dura, né? Foi privatizado, significa que passou por uma empresa particular que vai explorar. Mas a concessão não. Hoje você vai no Vila Lobos, tem várias concessões, tem academias lá dentro, né, dando aula gratuita. Você vai no Ibirapuera, tem esse um monte de concessão. É um caso, assim, eu acho que cada caso tem que ser discutido de Então, forma redonda. Vamos o dizer. Semucan caso pode ter concessões entre a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Cotia, as empresas privadas da região. Por exemplo, um exemplo que eu dei aqui. Existe um parque no Rio de Janeiro, um parque público, onde a Nike ganhou uma concessão. Então, o campo lá é da Nike, é uma escolinha da Nike. O pai, o avô paga lá 30, 40, 50 reais por mês. Porque o poder público hoje, ele não consegue mais administrar financeiramente tudo. Hoje nós temos que conceder para ter qualidade de estacionamento, banheiro limpo. Carlos, eu assim, cada caso é um caso e a gente pretende discutir isso no Conselho Gestor e na associação. Mas eu agradeço a todos que têm acompanhado o podcast do nosso grande Rodrigo. Imagina, que tem dado essa força para nós. Conto com a sua, colaboração que a gente precisar. E o que vocês precisarem de divulgação de eventos, das reuniões da associação, tudo. O Jornal Granja News, Granja Newscast está à disposição. Manuel. Eu realmente queria te agradecer o convite por estar aqui nessa mesa. Mas, antes disso, é aquela câmera ali que vai me pegar? Aquela é a sua. Eu estou há mais ou menos 10 anos aqui em Cotia, vai fazer isso. Eu queria que vocês vissem câmera. Pega isso aqui, ó, meu brilho no olho. Isso eu nunca tive na vida. Esse brilho no olho que está aqui junto com amigos que querem o bem de Cotia, que querem o bem do Parque Semucan, que quer bem do ciclista, quer bem o ciclista, o projeto de fazer o ciclismo cicloviário aqui inclusive aqui em Cotia. Isso é o que eu nunca consegui na vida espontaneamente, gratuitamente. Por isso que eu fiz questão de te dizer e agradecer essa oportunidade. Imagina, obrigado. Agradeço vocês. Isso é uma coisa muito importante, esse movimento que a gente está fazendo aqui. E a gente vê essa evolução acontecer, sabe? Isso é muito legal. Muito obrigado. Obrigado. Pela emoção aí. E agradecer você também, espectador, que manteve a audiência aí. Aproveita, aperta o botãozinho do sininho aí para saber as atualizações do canal. Deixa o seu like, curta também, compartilhe esse programa aqui do Semucan, que foi muito legal. Vou estar colocando também no descritivo os dados da associação, tá? Legal. E a todos vocês uma excelente final de noite e até a próxima quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um Granja Newscast. Até lá, fiquem com Deus. Obrigado.